Olá, queridos. Hoje o nosso tema é muito interessante e vou te explicar por quê. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos pedidos de socorro. As pessoas estão meio cansadas e desesperadas por causa dessa situação atual. E diante dessa realidade de insegurança que naturalmente tem sido trazida para todos nós, você e eu acabamos ficando dentro de casa sem saber como vai ser o amanhã. Eu gostaria de lembrar você sobre algumas coisas relacionadas ao que podemos aprender neste momento da história da Terra. É muito importante que você entenda sobre isso. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e eu quero orar com você, quero discutir com você uma situação para que você chegue à conclusão que Deus está certo. Ele é muito sábio para enganar-se. Por favor, pegue a sua Bíblia e eu vou, ao estudar contigo agora, chegarmos a uma conclusão muito interessante sobre o que é que Deus gostaria que nós pensássemos. Pegou a Bíblia? Vou orar antes para que nós possamos receber o poder do Espírito de Deus. Vou orar com você. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome pela oportunidade que temos de fazer agora a diferença nessa hora de sofrimento, na hora tão crucial da história da Terra, no momento final da história da humanidade e principalmente neste momento, Senhor, em que estamos todos sendo assolados de forma tão séria por este problema do coronavírus. Te peço em nome de Jesus que nesse momento de crise nos dê a compreensão correta, o discernimento celestial para saber como passar por isso. Em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia no livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e você vai ler uma coisa muito interessante. Você já sabe o que é? Por favor, observe o que está escrito aqui. 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu preciso lhe perguntar, você acredita neste verso? Isso é verdade para você? Você crê que todas as coisas acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito? A minha pergunta tem uma razão. Porque nós não aprendemos a trabalhar muito bem essa questão do sofrimento, de provas, de angústias. Nós sempre oramos a Deus pedindo que tire as provas de nós. Eu raramente vejo alguém dizendo, Senhor, me prove, Senhor, trabalhe comigo. Por que isso é tão importante? Na verdade, o que tem acontecido hoje é que o cristianismo atual tem trabalhado de uma forma eu não considero muito certa a respeito do sofrimento humano. E eu encontrei um texto muito interessante que eu gostaria de discutir esse texto com vocês. Observem, a verdade é que o cristianismo atual propõe um evangelho sem cruz, um evangelho sem sofrimento, um cristianismo bem diferente daquele cristianismo exposto nas Escrituras. Irmão, você já pensou o seguinte, mas e quando Deus decide não curar? E quando Deus decide não fazer o milagre? Quando Deus decide não prosperar uma pessoa? Na verdade, é uma outra face do evangelho que os pregadores de televisão não anunciaram. Aliás, a pregação do evangelho realizada em rádio e televisão não é o verdadeiro evangelho, é uma caricatura dele. Porque você sabe que Deus é completamente, totalmente soberano para decidir como e quando as coisas acontecem na nossa vida. Se nós oramos pela manhã e pedimos, Senhor, me ajude, Senhor, me dirija o dia, Senhor, trabalhe comigo, é possível que Deus esteja sabendo o que vai lhe acontecer ou não? Se ele sabia, então ele também já propôs e já trabalhou uma resposta e uma saída. Uma certeza nós temos com relação às dificuldades. Olha bem, toda crise, o nome desse vídeo é crise. Toda crise possui 3 elementos. Uma solução, certamente possui uma solução. Um prazo de validade, nem tudo é para sempre. E uma lição para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero trabalhar esse sentido com você. Naturalmente você já recebeu no WhatsApp e nas redes sociais mensagens dizendo que Deus vai abençoar sua vida se você passar adiante essa mensagem para 10 pessoas. O que isso quer lhe dizer? Isso mostra um evangelho fácil, barato, extremamente atraente e que faz sucesso num país de economia emergente como a nossa, onde nós queremos receber as coisas todas meio de graça, meio fáceis.
com simplicidade, com facilidade para atuar. Onde a coisa acontece num abrir e fechar de olhos ou de alguma forma pelo empurrão e não pelo sacrifício e não pelo nosso envolvimento direto. Temos forjado uma religiosidade rasa, sem conteúdo, desprovida de profundidade. A nossa religiosidade é funda como um pirex, marcada por uma pobreza espiritual. Um cristianismo que tem 15 quilômetros de extensão, mas poucos centímetros de profundidade. Na verdade, irmãos, baratearam o evangelho de Cristo, que foi conquistado por um alto preço. A graça que é graça não é barata. E eu preciso te repetir isso. A graça que é graça não foi barata. Nunca será barata. É isso que você precisa compreender. Baratearam o sacrifício de Jesus. A igreja contemporânea construiu uma teologia antibíblica. Uma teologia onde não há espaço para o sofrimento. Daí nós temos a tendência de associar o sofrimento a duas matrizes principais. A primeira, o sofrimento como consequência direta do nosso pecado. E a segunda, como ato punitivo de Deus. Você já pensou assim também? Por isso é que eu preciso pedir a você que releia os versículos que não foram grifados na Bíblia. Você já percebeu que a gente gosta de grifar os textos da Bíblia que são mais agradáveis? Existem partes da Bíblia que revelam uma faceta que não gostamos. O cristianismo não é um passaporte para a felicidade, mas é uma jornada de muitas aflições. Você sabia disso? Irmãos, o sofrimento não é uma possibilidade, é uma certeza. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O sofrimento não é uma possibilidade, é uma certeza. A propósito, não podemos nos esquecer que Jesus é apresentado nas páginas da Bíblia como o servo sofredor. Então nós precisamos compreender algumas verdades bíblicas acerca do sofrimento. Primeira, o sofrimento é uma contingência humana. Desde que o pecado entrou neste mundo, nós estamos e somos passíveis a sofrer de diferentes maneiras, por diversas situações e em resultados sob muitas consequências. O sofrimento é uma contingência humana. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Por favor, abra comigo para você entender, você que está sofrendo, você que tem dificuldades, você que está passando por problemas difíceis, como todo mundo, mas não está sabendo exatamente como passar por esse momento, como se envolver nisso e ser vencedor. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 9:2, que eu sei que aqui vai se falar sobre a morte, mas eu quero fazer uma aplicação também sobre isso. Observe. Olha o que diz no verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Como assim? Tudo acontece igual para todo mundo? Isso não serviria de base para dizer sobre o que estamos vivendo na vida comum? A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. E o próprio Jesus já nos avisou, né? No mundo tereis o que mesmo? Aflições. Ele não disse que no mundo teríamos só rosas. Está posto diante de nós uma realidade. O sofrimento faz parte da nossa condição como humanos. Sendo assim, não é admissível pensar que o justo será poupado do sofrimento pelo simples fato de crer pelo fato de crer em Deus ou de crer que Deus pode fazê-lo. Pelo contrário, a Bíblia é categórica ao afirmar que tudo que sucede igualmente a todos. Desta forma, o ímpio quebra a perna, o justo também quebra a perna. O ímpio bate o carro, o justo também bate o carro. O ímpio perde o emprego, o justo também fica desempregado. E eu preciso comentar isso com você, que isso tem me feito pensar muito. Isso tem me feito ficar angustiada, porque nós pensamos que porque estamos do lado de Deus não vamos sofrer. Eu preciso ser clara com você. Nós vamos sofrer muito. Seremos perseguidos, judiados, machucados. E o Senhor Deus, quando diz, no mundo tereis
aflições. Quando Jesus, ao comentar sobre os últimos dias da história da terra, diz que nós seríamos odiados por todos, está escrito em Mateus 24. Ao comentar que passaríamos por angústias e apertos sem fim, seríamos entregues por nossos próprios familiares. Quando ele comenta isso, eu preciso abrir seus olhos para uma situação. Ele está falando de algo que vai acontecer. Agora, uma coisa é verdade. Se nós vamos passar por problemas, aliás, mais ou menos daqui para frente, com certeza mais, então deveríamos ficar especialistas em problemas. Deveríamos ficar especialistas em resolver problemas, em passar por eles. É um ato de extrema arrogância e petulância a oração feita por muitos cristãos quando eles dizem: Deus, eu não aceito essa situação, ou reivindico as tuas bênçãos e amarro esse problema em nome de Jesus. Eu entendo que deve existir fé, e a gente tem que ter fé, mas Jesus nunca nos ensinou a orar desta forma. De acordo com os pais da igreja, não devemos orar pedindo alívio do fardo, mas rogar pedindo ombros mais fortes. Você gostaria de fazer esse tipo de oração? Para que você se tornasse forte em frente das situações que realmente vão acontecer. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Jesus foi claro e sincero com todos aqueles que desejavam segui-lo. Jesus não nos enganou. Ele nos alertou quanto ao caminho estreito. Ele disse aos seus seguidores em Mateus 8:20, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o apóstolo Paulo também não escondeu dos cristãos primitivos o que está em 2 Timóteo 3:2. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo, o que você lembra? Serão perseguidos. Agora eu faço questão de abrir com você uma página da Bíblia, Salmo 34, corre lá. Abre em Salmo 34, porque esse texto me chama extremamente a atenção. Eu sei que quando a gente fala em Salmo, nós lembramos do Salmo 91, do Salmo 23, mas eu quero te chamar a atenção para este Salmo, que ele é muito significativo, e no versículo 19 tem algo interessante. Por favor, observe o que está escrito aqui. Salmo 34, verso 19, onde o Senhor Deus diz: poucas são as aflições... Peraí. Não é poucas, começa com o quê? Muitas. Muitas são as aflições de quem? Do ímpio ou do justo? Do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Você precisa entender isso. Olha, quando Deus diz assim, muitas são as aflições do justo, nós somos afligidos muito tempo. Mas como é que o Senhor nos livra? Se eu acabei de dizer para você que o cristão quebra a perna, o ímpio também, que o ímpio perde o emprego também. Mas como é que Deus nos livra? Aqui dentro do coração é que acontece a grande transformação. Nós aprendemos a entender que as situações cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nós temos que ver a coisa numa dimensão um pouco maior, nos propósitos do grande conflito, nos propósitos do plano da redenção. Jesus sofreu, mas dentro do plano da redenção, o seu sofrimento traria bênçãos. Como se pode notar, queridos irmãos, o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Então o crente não deve evitar o sofrimento a todo custo, mas perceber que há um propósito divino no sofrimento. Diante do exposto, eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 4:7. Por favor, corre lá para a gente construir uma teologia do sofrimento. Quando eu li esse material aqui que eu estou passando para você agora, eu fiquei impressionada de ver como pensaram bem sobre isso. 2 Coríntios, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 8. Eu vou fazer questão de estudar com você, porque esse é um texto que nos leva a encarar o sofrimento não como um mal em si mesmo, mas como algo que nos traz muitos benefícios. Portanto, ao invés de evitar o sofrimento e tentar fugir de todas as formas dele, o cristão deve perceber que o sofrimento é algo bom e proveitoso. Sendo assim, vamos refletir sobre as bênçãos do sofrimento. Permaneça com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 4, porque já eu vou fazer você entender por quê. Primeira bênção do sofrimento. O sofrimento revela a nossa natureza. Como assim? Paulo tem uma expressão dizendo que nós somos vasos de barro, para fazer uma alusão à nossa fragilidade.
O apóstolo nos leva a refletir sobre nossa forma fraca, mortal, humilde, simples. Desta forma, o sofrimento nos faz lembrar de nossa natureza. Hoje em dia o mundo busca atributos como força, poder, o homem tenta subjugar o mundo e a natureza. E nós vivemos numa época de super-heróis e de super-crentes. Homens dotados de um suposto poder espiritual, imunes a tudo. No entanto, o texto afirma, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Você sabe o que é o sofrimento? O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Quando o sofrimento chega, percebemos que não somos tão fortes. Quando pensávamos que éramos, entendeu? Não somos tão bons quanto achávamos que éramos. Portanto, o sofrimento é uma bênção, porque revela a nossa natureza e nos mantém humildes diante de Deus. E Paulo afirma, lá em 2 Coríntios 12:7, e para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto o que mesmo? Um espinho na carne, eu sei que você sabe o texto. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Isso é muito sério, né? Segunda bênção do sofrimento. O sofrimento é uma escola. As maiores lições da nossa vida nós aprendemos em dias de dor. Eu vou falar de novo esta frase. As maiores lições da vida nós aprendemos em dias de dor. Tenta lembrar. Se você soube viver do jeito certo o sofrimento, você aprendeu muito quando estava passando por ele. Eu sei que deve ter sido momentos muito difíceis, esmagadores. Às vezes parece que o coração da gente não vai suportar. Mas se nós nos apegarmos a Deus, serão os momentos de maiores lições, de maiores aprendizados. Isso é muito sério. O sofrimento é uma escola. A vida é a mais implacável das professoras. Na escola comum, primeiro a gente aprende a lição e depois somos submetidos à prova. Na vida acontece o inverso. Primeiro passamos pela prova e só depois aprendemos a lição. O sofrimento é uma escola em que todo cristão está matriculado. O próprio salmista entendia isso quando ele declarou no Salmo 119: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Spurgeon, comentando esse versículo, ele declara: muito pouco se tem a aprender sem aflição. Para sermos bons alunos, temos que ser bons sofredores. E como diz o nosso povo aqui no Brasil, o sofrimento ensina. Os mandamentos de Deus são melhor lidos por olhos úmidos de lágrimas. E posso acrescentar ainda, aqueles que mergulham no mar das aflições, trazem para cima pérolas raras, para que possam ser distribuídas à humanidade. É isso mesmo. Quando passamos por dificuldades e problemas, aprendemos a ajudar outras pessoas. Uma das razões poderosas do sofrimento é que nós aprendemos, com o que passamos, a ajudar quem passa por problemas igual. Quem é que está sofrendo por situações semelhantes? A Bíblia diz que até Jesus não foi poupado da escola do sofrimento. O autor de Hebreus registra, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E como diz até numa outra versão, Hebreus 5:8 diz assim: apesar de ser filho, ele aprendeu a obediência na escola do sofrimento. Sabe o que é triste de ver? Um cristão que passa por uma provação e não aprende nada. Augusto Cury disse: ou o sofrimento nos constrói ou nos destrói. O que o sofrimento está fazendo com você, irmãos? Está te destruindo ou te construindo? Você tem que se perguntar, o que este momento, essa ocasião tem me ensinado? Como eu vou sair disso? Eu tenho ouvido várias pessoas dizerem com toda clareza, nunca mais o mundo será o mesmo. O que nós devemos dizer ao procurar Deus, ao jejuar e ao buscar é, nunca mais eu serei o mesmo. Nós precisamos de uma mudança urgente em todos os sentidos, que o sofrimento faça o trabalho que ele então é capaz de fazer. Terceira bênção do sofrimento. O sofrimento nos leva a reavaliar nossa vida. Muitos sofrimentos que experimentamos são consequências diretas de nossos erros. Escolhas erradas, decisões equivocadas, posturas inapropriadas, ou seja, grande parte de nossas dores são desdobramentos de nossas escolhas. Isso deve nos remeter a uma avaliação existencialista.
Como assim? Devemos analisar a nossa vida. Uma vida sem análise não merece ser vivida. O sofrimento nos amadurece, nos torna maduros, nos faz crescer. Duas coisas podem acontecer com o sofrimento. Ou o sofrimento te amadurece, ou o sofrimento te endurece. Você escolhe. Você tem que pensar sobre isso. Sofrimento não é sinônimo de ausência de Deus. A dor não é um sinal que Deus te abandonou. Pelo contrário, agora está na hora da gente ver o texto de 2 Coríntios 4, 8 a 9. Eu faço questão de ler para você. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4, verso 7. Eu vou ler do 7, não só do 8. Diz assim. Olha o que Paulo diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não é uma glória pensar sobre isso? Esse texto dá uma clareza para nós de que vamos passar por situações, mas não seremos desamparados, não precisaremos morrer por causa disso. Deus está conosco. O Senhor Deus sabe a hora de fazer cair e sabe a hora de fazer levantar. Ele sabe quando precisamos ser torcidos, porque também o sofrimento é uma obreira de Deus. As provas são obreiras na mão de Deus. E você tem que pensar sobre isso. A escória vai embora. O que não presta em nós tem que ser queimado pelo fogo da aflição. Quarta bênção do sofrimento. O sofrimento nos aproxima de Deus. Muitos cristãos levam uma vida espiritual de qualquer maneira. Não leem a Bíblia, não oram, não vão à igreja, vivem afastados de Deus, embora conservem um certo temor. Em dias de bonança e fartura se esquecem de Deus. Então, quando o sofrimento bate a porta, aquele que vivia uma vida relapsa passa a buscar o Senhor com sinceridade e muita intensidade. Infelizmente, muitos cristãos só andam na linha quando o peso do chicote o ameaça. Meu irmão, se a única maneira de Jesus manter você pertinho dele é através do sofrimento, então prepara o lombo. Quando passamos pela provação, arranjamos tempo para orar, para ler a Bíblia, não faltamos aos cultos e até nos consagramos através do jejum. Eu preciso comentar isso com você. Seja honesto comigo, não é isso que está acontecendo? Nesse momento em que estamos todos enclausurados dentro de casa, nunca aconteceu de tanta gente pedir sermão, nunca aconteceu de tantas pessoas pedirem para entender textos da Bíblia que falam sobre o final dos tempos. As pessoas estão buscando, envolvidas em querer saber o que Deus pensa. Por quê? Porque o sofrimento tem levado as pessoas a refletirem, a pensarem no que pode estar acontecendo. O sofrimento é uma bênção, porque nos faz parar em meio a um ritmo frenético e ouvir a voz de Deus. Quando a angústia nos alcança, somos conduzidos ao altar do Senhor em humildade, dependência e quebrantamento de coração. Nossa relação com o Eterno se estreita e passamos a confiar menos em nós e mais nele. A nossa fé se agiganta e nossa confiança em sua palavra fica mais robusta. Quinta bênção do sofrimento. O sofrimento põe nossos olhos na eternidade. O apóstolo nos faz perceber que o sofrimento tira os nossos olhos da terra e põe os olhos no céu. Ele afirma, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso é o versículo 18, né? Quando estamos em meio ao sofrimento, pensamos menos em nós e mais no reino. Somos levados a refletir mais na eternidade. Percebemos que a nossa vida aqui é transitória e quão tola é nossa gana de ajuntar tesouros nessa terra. É por isso que o autor de Eclesiastes afirma que é melhor estar numa casa onde há um funeral do que estar numa casa onde há festa. Porque leva a gente a pensar. Então não despreze o seu sofrimento, irmão. Por favor, em nome de Jesus, não tente evitar o sofrimento. Antes, utilize-o como um trilho que irá conduzi-lo rumo ao crescimento espiritual, maturidade cristã, experiências com Deus e maior intimidade com o Senhor. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Foi nosso texto inicial. Até mesmo o sofrimento tem um fim benéfico e proveitoso.
de acordo com os propósitos de Deus, até o sofrimento é uma bênção. E é isso que eu queria que você soubesse. Queria pedir a você que analisasse também por que é que estamos vivendo agora essa realidade. Porque fomos poupados demais. Não nos permitiram passar por situações e aprender o grande desafio da superação. Aprenda a superação. Aprenda a segurar na mão do Senhor. Corra para o seu quarto, clame, ore, busque a Deus como nunca você orou antes. Clame ao Senhor, peça, Senhor, me ensine que eu saia dessa situação mais forte. E eu não posso deixar de ler uma coisa para você, que está aqui nesse livro, que eu sei que é muito interessante ler isso agora. Observe o que está escrito aqui, nas últimas 2 páginas, a herança dos salvos. Diz assim: tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Eu sei que você pode estar dizendo, mas Maísa, eu não estou entendendo por que está me acontecendo isso ou aquilo, por que eu estou passando por situações. Aprenda a confiar em Deus. Algumas coisas não nos serão explicadas. Naquilo em que nossa mente só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais probantes. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com um júbilo inexprimível e repleto de glória. Eu espero que pela graça e poder de Deus, esse tempo que estamos passando por esses apertos, faça você sair melhor do que entrou nele. Que a sua comunhão com Deus seja maior. Que você aprenda a segurar na mão do Senhor e saber que Ele está controlando as nações. Quem está mesmo no governo do mundo não é quem você pensa, é o Deus eterno. Ele ainda não perdeu nenhuma batalha e não perderá a sua batalha. Se você colocar nas mãos de Deus, o Senhor Deus vencerá por você. Deus lhe abençoe e até a próxima pregação. Vou orar com você agora. Querido Deus e amado Pai, nos ajude a aprender pelo sofrimento. Nos ajude que este momento, Senhor, de insegurança e incertezas, sejam momentos grandiosos na Tua presença e aproximação contigo. Nós nos entregamos, eu entrego essa pessoa, Senhor, que está em casa nas Tuas mãos. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor a encha de poder e de graça e que na minha parte, Senhor, aqui em casa nós possamos auxiliar as pessoas a enxergarem as coisas do jeito que é. Para isso, precisamos da Tua orientação, do Teu discernimento. Ajuda-nos a ajudar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo sermão.